Magnífico dia, amados. Que a sabedoria e a prudência sejam conosco neste dia. Amados, nesse capítulo veremos Jesus comparecer à festa dos tabernáculos em Jerusalém. Está indo ao templo onde ensinará às pessoas o que fazer para receber um testemunho de que seus ensinamentos vinham de Deus. Vamos à leitura e compreensão de João, capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, a seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os teus irmãos criam nele. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. E no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde é este, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que estes que tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus, os príncipes sacerdotes, mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda há um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros:
para onde irá este que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscais-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente és o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os príncipes, sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Conclusão, amados. Vimos que o Senhor Jesus participa das celebrações da festa dos tabernáculos, uma festa que estava na memória do povo de Israel e os lembrava dos dias em que eles moravam em tendas no deserto e de como Deus cuidou deles durante todo o processo. No último dia da festa, e o mais importante, Jesus se dirige às multidões que o cercavam e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a revelação perfeita de quem é Deus. Se desejamos nos relacionar sinceramente e profundamente com Ele, precisamos fazer isso por intermédio de Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa. Então ele diz: se você tiver sede, venha a mim, não vá a outro. Mas não só isso, ele diz: venha e beba. Não devemos apenas ir até ele, nós devemos ir e nos alimentar dele, saciar-nos nele, pela oração, pela palavra, pelo relacionamento diário com ele. Nossa, glória a Deus, que palavra foi essa? Oremos, amados. Pai amado, graça te damos, pois tu és bom em tudo nos ouve. Senhor, que essa palavra queime nos amados irmãos que aqui me acompanham do mesmo jeito que queima em mim. Obrigada, Senhor, por esse despertar. Obrigada por esse maná, por esse banquete que está queimando aqui no meu coração. Tu és o nosso alimento. Tu és o nosso caminho, Tu és tudo o que nós precisamos para vivermos em paz e abundância nessa terra. Pai, que a Tua palavra leve clareza, entendimento, bênçãos e prosperidade na vida daqueles que me ouvem aqui e compartilham essa mensagem com aqueles que eles amam e desejam abençoar também. Gratidão, Senhor, pela minha família e pela família de todos que aqui estão. Eu agradeço por todas as bênçãos, eu agradeço por todas as vitórias, eu agradeço por tudo que nós conquistaremos sob o Teu favor no dia de hoje, Senhor. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amados, que vocês se sintam renovados com essa palavra, que vocês nunca sintam fome nem sede, pois Jesus é o nosso banquete de todos os dias. Essa mensagem queimou em mim e já que me deu mais clareza do que a que eu peço, não importa a situação, o momento que você está vivendo, o que importa é que você tem um Deus e que você, quando acredita, quando você se entrega nas mãos dele, nada te para, nada te toca, nada te machuca, porque você é ungido do Senhor. Então, que essas palavras entrem no seu coração, que vocês sejam luz e sal na terra. Um beijo no coração de cada um e até o próximo estudo.